Quando Paulo chegou em Corinto, durante a sua segunda viagem missionária, em sonho Deus falou com ele numa visão lá: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aí depois que Deus falou isso com ele, acalmou o coração dele, ele ficou ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E ele continuou a viagem dele e foi visitar outras igrejas, foi fundar outras igrejas. E aí ele recebia notícias do que estava acontecendo em Corinto. E as notícias que ele recebia de lá não eram notícias boas. O povo de Corinto recebeu a graça de Deus, recebeu o evangelho, recebeu a salvação, mas eles não estavam levando muito a sério o ensino que eles tinham recebido. Eles como que assimilaram aquilo que era conveniente para eles. Igual pessoas que abrem a Bíblia, né? E escolhem o que vão ler, escolhem o que vão obedecer. Tem gente que acha que até que umas páginas da Bíblia aí pode arrancar e jogar fora porque não serve para eles. E eles receberam a graça, se reconheceram perdoados, se reconheceram salvos, mas as coisas que começaram a acontecer dentro da igreja começaram a ficar um pouco estranhas. Por exemplo, no capítulo 7, o versículo 1, fala de um problema que eles tinham lá com o casamento e com a comida que era oferecida aos ídolos. Então tinha alguns irmãos lá que estavam comendo da comida que era consagrada aos ídolos da região, aos ídolos gentios. E o casamento lá estava tendo problemas sérios, estava tendo muita confusão entre as pessoas casadas. Teve até um incesto lá na igreja, e esse incesto foi ignorado pela liderança da igreja. Então tinham sérios problemas lá para serem resolvidos. Por exemplo, aqui no capítulo 5, versículo 1 e 2 diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então estava tendo problemas de imoralidade, problemas de confusão entre casais, que entristeceu muito o coração de Paulo, e ele escreveu esta carta aqui. E se você for ler o texto aqui, eu não vou ler vários textos não, para não tomar muito tempo igual da última vez, só alguns textos chaves que eu vou ler. Igual do capítulo 8, versículo 1, diz assim: no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciências. A ciência incha, mas o amor edifica. Aqui ele aconselhou os irmãos a terem um pouco mais de amor com aqueles irmãos que estavam participando dos sacrifícios aos ídolos. Alguns estavam participando enganados e outros para acompanhar os que estavam enganados. Então estava tendo uma série de atrito entre os irmãos lá. Você come o trem, você não pode comer isso, isso é consagrado a Deus a tal, você não deve comer isso. E o outro falava: não, mas eu posso comer sim, que minha mãe come. E Paulo nos disse que nós não podemos condenar aquilo que Deus santificou. Então se eu orar pelo alimento e está abençoado, eu vou poder comer, não vai ter problema. E não era bem assim. Então Paulo teve que entrar de sola na conversa com esse povo para abrandar as confusões que havia entre eles e esclarecer a necessidade deles realmente pararem de consumir coisas que eram sacrificadas aos ídolos. E estava tendo também muita divisão na igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. Então tinha aquela confusão entre eles. Uns queriam seguir mais os conselhos de Apolo, então havia uma certa confusão entre eles por causa de duas lideranças diferentes. A liderança do Apolo presente e a liderança do Paulo distante. Mas Paulo é que era o responsável pela igreja. Paulo é que era o fundador da igreja e tinha responsabilidade sobre ela. Por isso ele escreveu essa carta para eles. Ele falou, por exemplo, sobre a necessidade dos irmãos serem liberais e ofertarem na vida das pessoas que ministravam na vida deles. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito
que de vós recolhamos as coisas carnais, tal, porque estava tendo uma confusão lá também em relação ao dinheiro. E quando ele falou da recompensa sobre o ministério, ele falou também isso aqui, ó: para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então ele tinha uns argumentos em relação à igreja lá, que ele falava assim: vocês têm que prestar atenção em como que eu me comporto, o que eu faço, como que eu ando. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. O que eu citar de versículo aqui está espalhado ao longo da carta de Paulo aqui. Então essa carta tinha como finalidade combater as divisões que estava tendo na igreja, a imoralidade que estava tendo lá, a falta de ordem durante o culto. Durante a ceia acontecia coisas absurdas, as pessoas se reuniam para a ceia do Senhor, mas nessa ceia não era simplesmente a ceia, a santa ceia. Porque quando Jesus se reuniu com os apóstolos, ele falou com eles assim: ó, fazei isso todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. A ceia entre os coríntios virou um banquete, virou uma festa, quase que uma festa carnal. Eles iam para lá para se empanturrar de comida e para beber até se embriagarem. Quer ver? Vamos ler aqui, capítulo 11. No capítulo 11 ele fala sobre a ordem cristã e a ceia do Senhor. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O evento Santa Ceia, o ritual Santa Ceia, estava totalmente desvirtuado. Então, uma das finalidades dessa carta era para colocar ordem no culto, para colocar ordem na ceia, para acabar com as imoralidades que havia lá, com as dissensões e contendas e as divisões que havia lá, com a farra sexual que estava acontecendo na igreja, com os problemas entre os casais. Quer dizer, a igreja estava muito mais carnal do que espiritual. E isso aí devia-se exclusivamente ao fato de que eles receberam o perdão, receberam a graça, mas não assumiram um compromisso, uma aliança com o Evangelho e com Deus que deu o Filho para morrer por eles. Então, eles falam: não, nós estamos perdoados, agora nós estamos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos. Que agora não precisa nem cumprir lei, que de qualquer maneira a gente vai para o céu mesmo. Igual a gente viu lá com os romanos, aconteceu o mesmo tipo de problema. Então, desde essa confusão entre lei e graça, isso é desde o começo do cristianismo. Algumas pessoas recebem a graça e acham que por causa de já terem sido perdoados, podem pecar à vontade. Outros recebem a graça, mas acham que ainda tem que cumprir toda a lei para poder merecer ser salvo, merecer o perdão de Deus. Esse meio termo aí, entre o excesso de graça e a falta dela, é que é o caminho para a gente caminhar no cristianismo. Nós somos perdoados, nós estamos salvos, nós não temos mais que fazer nada com relação à questão da nossa salvação, mas nós precisamos ser gratos, ser capazes de amar aquele que nos amou ao ponto de morrer na cruz no nosso lugar. E aí, do capítulo 6 até o capítulo 7, ele fala só sobre a santidade do corpo, como que funciona o casamento cristão, que o leito seja sem mácula, que haja fidelidade entre os cônjuges, que haja paz no relacionamento entre pais e filhos, entre o marido e a mulher. E ele fala sobre a necessidade de uns apoiarem os outros. Você saber que uma família está com um problema, você ir dar uma força, ajudar, ser companheiro, ser amigo, lutar junto com a pessoa para que o casamento delas melhore, para que haja paz e comunhão na igreja. Porque a santidade da pessoa e a santidade da família reflete como santidade no corpo de Cristo. A comunhão nas famílias e a comunhão entre as pessoas é a comunhão
do corpo de Cristo. Então, ele frisa muito essa necessidade, assim como ele disse aos romanos a mesma coisa, que nós precisamos ter consciência de que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E que se nós estamos bem, o corpo está bem. Se nós estamos em comunhão, o corpo está fluindo bem. O corpo de Cristo aqui na terra que eu estou falando. E aí, quando ele fala da ceia, ele fala da necessidade de ter ordem durante a ceia. Vamos fazer a ceia não apenas como um ritual, mas também não apenas como uma reunião qualquer. Nós vamos fazer uma ceia do Senhor, onde nós vamos nos confraternizar, nós vamos estar em comunhão uns com os outros, mas nós vamos pensar uns nos outros, todo mundo comeu o mesmo tanto, todo mundo bebeu o mesmo tanto, todo mundo se lembrar de por que nós estamos reunidos. Nós estamos reunidos porque um dia Jesus se reuniu com os apóstolos dele, antes de morrer, e pediu para que depois que ele fosse embora, que nós nos reuníssemos periodicamente para nos lembrar dele. Não é só para fazer a festa, não é só para empanturrar de comida, não é só para encher a cara, é para lembrar de que, para que a gente possa estar reunido, um preço muito alto foi pago. Aí do capítulo 12 até o final do capítulo 14, ele fala sobre os dons espirituais, e no capítulo 13 ele tem um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, que é onde fala do amor, né? O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, um dos textos mais bonitos da Bíblia, adotado até em muitas canções, aí, em muitas poesias, é esse capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele está convidando os coríntios a exercerem, a buscarem os dons espirituais e a exercerem esses dons em amor. A única motivação para que a gente busque os dons de Deus e para que a gente exerça esses dons é se for com a motivação de amar o próximo. Eu vou buscar o dom de cura porque eu amo os doentes, porque eu quero visitá-los, porque eu quero ser solidário com eles, porque eu quero orar com eles, porque eu quero buscar a bênção de Jesus para a vida deles. Eu quero o dom de ciência, o dom de ensino, porque eu quero ser útil para alimentar o coração das pessoas com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Eu quero ser profeta, porque eu quero ter a capacidade de prever os problemas que estão acontecendo na igreja, para que eu possa alertar as pessoas do caminho errado que elas estão traçando e que elas precisam corrigir seus rumos para que no final as coisas deem certo. Porque tem caminho que parece que é bom, mas no final é morte, como diz a própria Bíblia. Então, a função do profeta não é massagear o ego das pessoas, não. Eis que te digo que aquela causa sua que estava na justiça vai ser resolvida na próxima semana. Isso para mim não é profecia, isso é uma previsão, é um desejo do coração do profeta que Deus abençoe a pessoa com a bênção da solução do problema, mas não é uma profecia. A profecia, se você observar os profetas na Bíblia, eles profetizavam sempre para chamar a atenção. O profeta era um apontador de caminhos, era um que enxergava, Deus mostrava para ele os problemas e ele escancarava aquilo para a situação. Às vezes passando até por situações estranhas para poder mostrar para a nação o que estava acontecendo com eles. Então, buscar o dom da profecia por amor ao corpo de Cristo, por amor às pessoas que fazem parte da igreja de Deus, para alertá-las dos problemas que elas estão passando, ou dos problemas que às vezes elas possam até estar causando no corpo de Cristo. Por isso que o profeta às vezes não é muito compreendido, não é muito aceito no meio do povo. E aí no capítulo 15, que é o penúltimo capítulo do livro, ele vai falar sobre a ressurreição. Porque havia uma confusão lá entre os coríntios sobre o problema de a pessoa vai morrer e vai ressuscitar. E aí depois que eu ressuscitar, como é que vai ser a vida depois?
Quem que vai ressuscitar primeiro? Quem que vai ressuscitar depois? Então ele escreveu um texto só para falar sobre a ressurreição e para deixar claro, por exemplo, que o processo, a obra de Deus na nossa vida, ela só vai se completar com a ressurreição. Assim como o ministério de Jesus só se completou com a ressurreição dele, a obra de Deus na nossa vida vai se completar com a nossa ressurreição. Depois que a gente morrer e ressuscitar, ou ou quando Jesus voltar e nos arrebatar. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que na vinda dele vão ressuscitar, os que estiverem vivos vão ressuscitar. Como é que eu coloco isso aqui, meu Deus? Vão ressuscitar como sendo livres da morte. Vão ressuscitar, não é de estarem mortos, vão ser libertos de morrer. Os que estiverem vivos quando Jesus voltar, a ressurreição deles vai ser o livramento da morte. Não vão precisar de morrer. E os que estiverem mortos ressuscitarão. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E aí, esta aniquilação da morte definitivamente em nós vai ser o ato final da redenção, quando o poder do pecado vai ser retirado, esse DNA do pecado que veio na humanidade inteira através de Adão e que deu-nos o direito delicioso de morrer, né? Esse direito que Adão nos deu de presente aí, vai ser trocado pelo direito de viver eternamente, quando Jesus tirar de nós o efeito do pecado sobre o nosso corpo, para que nós possamos viver a eternidade com Deus, num corpo glorificado, capaz de chegar à presença de Deus e não ser aniquilado, não morrer por causa da presença dele. Porque o nosso corpo, contaminado pelo pecado, se a gente chegar na presença de Deus, a gente morre. Era assim no tempo do tabernáculo, é assim até hoje. Ninguém consegue chegar à presença física de Deus e permanecer vivo. Resumindo Paulo aos Coríntios, nós precisamos ter consciência que recebemos a graça de Deus, mas precisamos de ter o compromisso de viver uma vida nos submetendo ao processo de santificação do Espírito Santo em nós.